Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor, prazer estar contigo novamente, sou o pastor Jaime Júnior e estamos aqui estudando a nossa matéria de escola dominical, os processos de aprendizagem. É um prazer você também que está nos visitando e participando dessa aula, venha conosco e espero que lhe traga grande edificação. Como o ensino chega à nossa mente? Nós já vimos anteriormente, que nós somos dotados dos sentidos. Nós temos 6 sentidos: visão, olfato, paladar, audição, o tato, que envolve todo o nosso corpo, e a sinestésia, que envolve a questão da nossa musculatura, sensação de peso. Há todo um processo pelo qual uma determinada estímulo e informação chega ao cérebro para que ele seja processado e interpretado. Todos os nossos órgãos, os nossos sentidos, ele tem terminações nervosas, e é através dessas terminações em que o nervo vai ser condutor para que chegue ao cérebro. Se é um barulho, se é um cheiro, se é uma sensação com relação à aspereza de uma superfície ou não, que nós vamos usar o tato, temos a questão da visão, que nós vamos ver, ou seja, através de todos esses órgãos, são os canais pelo qual vai chegar a informação ao cérebro. Por que isso é importante para nós? O ensino, ele se serve de tudo isso para que a informação seja assimilada. Tanto é que uma pessoa que ela é cega, ela aprende. Mas por que ela aprende? Se ela não aprende pelo método visual, ele usa o da sua audição, ele usa o do tato, ele usa o do paladar. O certo é que todos esses sentidos são portas de acesso para que uma determinada informação chegue ao nosso cérebro e seja entendida. E é isso que nós vamos aprender com muita cuidado aqui nessa lição. Como chegam, então, esses estímulos ao cérebro? Primeiro, o órgão, um desses órgãos dos sentidos, recebe um estímulo, seja um barulho, seja um odor, seja algo que está se vendo, ou algo que se está tocando. Então, o estímulo chega por meio desse órgão, as terminações desse órgão, transmite e vai para o cérebro, e o cérebro vai interpretar aquele estímulo. Na verdade, a interpretação desse estímulo no cérebro, ele vai passar pelas seguintes etapas, a fim de que, quando chega o estímulo, por meio de uma das terminações nervosas dos sentidos, até que chega ao cérebro. Quando chega ao cérebro, o cérebro vai interpretar aquele estímulo, segundo esses 4 parâmetros. Primeiro, que é o da percepção, em que é o discernimento de que estímulo é aquele que está sendo recebido. Depois nós temos a ideias, que vai ser uma comparação de percepções. Se é um barulho, e no decorrer da nossa vida nós já ouvimos vários barulhos, a ideia vai ter a percepção, vai procurar discernir que tipo de barulho é aquela. Quando chega no ponto de discernir, já é a questão do juízo, em que nós vamos assimilar se aquele barulho é bom ou se ele é ruim, agradável ou desagradável. E, por fim, se chega ao raciocínio, que é o que nós vamos fazer em decorrência daquele barulho, daquele som que nós recebemos. Vamos agora às 3 leis básicas da aprendizagem, os fundamentos para que haja um processo de aprendizagem. O primeiro é a lei da disposição mental. É quando tem interesse, o aluno tem interesse em receber ou executar o ensino. É preciso interesse total para se ter um maior aproveitamento do ensino. E mais cabe ao professor usar métodos e meios de motivação para que haja interesse por parte do aluno. E assim haverá alegria e motivação que irão facilitar no processo de aprendizado. Se há interesse, nós vamos ter agora uma decorrência desse interesse do aluno, que é a lei do efeito. O aluno aprende mais facilmente o que lhe causa prazer e satisfação. Mas se ele estiver insatisfeito, agirá contrariado. Isso porque se aprende mais facilmente o que lhe é agradável. Então, cabe ao professor procurar despertar um interesse do aluno e, como efeito, nós vamos ter aí que o aluno irá fazer com prazer e satisfação
né, irá assimilar aquele estudo, irá participar daquele processo de ensino e, por fim, vai ter como resultado a sua aprendizagem. Temos a terceira lei, que é a lei do exercício e da repetição. Segundo essa lei, ela prova que a repetição ajuda a gravar. Uma ferramenta sem uso se torna enferrujada, portanto, a repetição de um ato forma um hábito. A prática faz a perfeição. Para isso, para que haja essa repetição, emprega-se o uso de lições repetidas, questionários, sumários, outras formas de exercício de fixação em que o professor pode dar incumbência para o aluno realizar depois da aula. Uma observação importante é que o aluno adulto ele pode ser transformado quanto à educação religiosa em que ele recebeu anteriormente. E no processo de reeducação, porque o aluno ele não é escravo da educação recebida na infância e na adolescência. Essa observação é importante porque há muito que se pensa que uma pessoa já com bastantes anos de vida, com bastante experiência e já consolidada nas suas tradições, na sua maneira de ver o mundo, dificilmente ele pode abrir mão de tudo aquilo que ele recebeu em razão de um novo conhecimento. Mas isso torna totalmente viável. Isso nos anima muito porque o cérebro humano ele tem essa capacidade de renovação, ainda mais pela ação do Espírito de Deus. Então, mesmo uma pessoa adulta que por tanto tempo recebeu um determinado tipo de informação, ele pode passar por um processo de reeducação e ser bem-sucedido nesse episódio. O professor e o ensino. Aprendemos que ensinar envolve despertar a mente do aluno e guiá-lo no processo de aprendizagem. É mostrar, explicar, guiar e comunicar. Assim, o professor da escola dominical preparado, ele completa o trabalho do evangelista e do pregador, que fizeram no primeiro momento a informação sobre o plano da salvação, sobre o amor de Deus. Várias verdades foram ali apresentadas àquela pessoa, ela recebeu, mas há agora um processo de crescimento. Toda criança, ela é fisicamente imatura, ela é fisicamente ainda em processo de crescimento, de aperfeiçoamento, e mentalmente também a pessoa precisa crescer. Qualquer novo convertido ele tem que passar pelo processo de crescimento. E essa segunda etapa cabe ao ensino da igreja, por meio da escola dominical, por meio do discipulado. Assim sendo, o professor e o preparo da sua lição. Temos algumas observações importantes com relação ao relacionamento que deve ter entre o professor e a sua lição. Quais os procedimentos? Qual deve ser os seus hábitos com relação à prática do ensino? Vamos ver aqui. Primeiro, material. Nós já vimos observado anteriormente que a Bíblia é imprescindível, mas também é muito importante a revista do professor, livros de consulta, dicionário bíblico, enciclopédias, apontamentos, ilustrações, tudo aquilo que possa enriquecer aquela informação, lembrando que é papel do professor despertar o interesse do aluno. E quanto mais informações ele tiver, quanto mais métodos ele for utilizar, isso irá ajudar no processo de aprendizagem. Letra B. O preparo da lição deve ter em vista as necessidades e interesses primordialmente do aluno e não do professor. Tendo em vista 3 propósitos que devem ser buscados para com o aluno. Primeiro, o que eu desejo que os meus alunos aprendam, que é o plano objetivo da lição. Segundo, o que eu desejo que os alunos sintam, dependendo da verdade que foi passada para os alunos, uma mensagem de despertamento, uma mensagem sobre arrependimento, uma mensagem sobre sensibilidade espiritual. Se espera, então, que após ouvir aquele ensino, os alunos sintam-se despertados, motivados, quebrantados, encorajados. É muito importante que, ao término de cada aula, nós possamos ter expectativas de mudanças nas atitudes do aluno. Terceira, o que eu desejo que os alunos façam? A prática
né, que é uma das partes mais importantes ali, nós vamos ver a seguir, que é a aplicação da lição. A terceira etapa, que são as etapas da preparação da lição. Nós vimos aqui que, com relação ao preparo da lição, o professor deve buscar preparar o esboço ou plano de aula. Ele já tem toda a matéria em mente, já tem as informações dispostas e ele dispõe essas informações no que nós vamos chamar de plano de aula, um roteiro da aula que será dado. Temos o preparo do trabalho para a classe, qual a incumbência que ele dará para os alunos para fixação depois da sua aula. Com relação ao professor e ao preparo da lição, nós vemos algumas observações importantes. Primeiro, que cabe ao professor chegar antes dos alunos. É muito importante que ele chegue pelo menos 5 minutos antes na sua classe para verificar o ambiente da classe, disposição das carteiras, limpeza, a higiene do local, arrumação da sala e os apontamentos da classe, como chamada e material necessário para que ele possa ministrar a sua aula. Com relação agora à exposição da lição, essa exposição ela não deve durar mais, geralmente é a média que se aplica nas escolas dominicais, 50 minutos. E o professor ele deve estar consciente que ele deve dispor toda a sua programação de aula dentro desse período de 50 minutos. E a sugestão aqui da lição é que desses 50 minutos ele tire 3 minutos para a apresentação dos alunos, para a introdução, para que ele possa trazer a motivação daquele tópico, daquele dia, e orações e boas-vindas a todos que estão presentes. Explanação da lição em 30 minutos. 5 minutos para recapitular todos os pontos que foram dados e uma parte muito importante da lição, que seria a sua aplicação. Quais são os envolvimentos, quais são as lições extraídas de forma prática daquilo que foi ensinado naquele dia. E, por fim, o encerramento com 5 minutos, né? Cabe ao professor usar esse tempo com sabedoria e discernimento. É muito importante que o professor, já foi mencionado isso, que o professor, quando tem a sua lição, em que ele tenha consciência que os alunos esperam que ele venha discorrer sobre a lição. Como nós já falamos, alguns alunos se sentem desmotivados porque alguns professores ou eles se entregam a um monólogo ou eles devaneiam com relação à lição e quando termina o tempo, geralmente nem se cumpriu o tópico 2, não se encerrou o tópico 3, várias informações fora do contexto da lição foram prestadas, vários relatos que não são do contexto da lição. Cabe ao professor ter sabedoria e sensibilidade e disciplina para se programar, para dar a proposta do assunto da escola dominical, que foi elaborado com tanto carinho, com tanta preocupação, e cabe ao professor se ater a tudo aquilo que foi proposto naquela lição e ministrar para os seus alunos. Vemos algumas informações importantes ainda com relação ao professor quanto à sua ministração. Primeiro, com relação à linguagem. Deve ser uma linguagem correta e expressiva, com o uso das entonações, pontuações e escolhas apropriadas da palavra. O professor deve levar em conta o seu grupo de alunos, sua escolaridade, suas informações e se ele deve saber que ele deve estar um pouco à frente dos seus alunos. Se os alunos já são estudiosos, se os seus alunos já são jovens ou pessoas aplicadas à Bíblia, o professor deve se esforçar um pouco mais para atender às expectativas dos seus alunos. A linguagem deve ser comum entre o professor e o aluno. Isso tomando por base que se o professor está numa região em que há dificuldades sociais e há deficiências, com relação ao ensino, o professor não pode usar uma linguagem muito rebuscada que dificulte o aprendizado do aluno. E vice-versa também, se o professor está com uma classe de alunos que dominam bem a linguagem, o português, dominam bem, têm um bom conhecimento de Bíblia, é obrigação do professor também ter uma linguagem, expressar um conhecimento que esteja nivelado com os seus alunos. Vemos aqui que
os aspectos do ensino de Jesus que o tornam um exemplo como professor, que para nós é muito importante, porque Jesus foi tão eficiente, porque Jesus teve tanto sucesso na aplicação dos seus ensinos. Primeiro, vemos que Jesus conhecia a matéria que ele ensinava, Jesus conhecia os seus alunos, Jesus reconhecia o que havia de bom nos seus alunos, conhecia o que havia de bom e as suas deficiências. Jesus ensinava as verdades bíblicas de maneira simples e clara. E, por fim, Jesus variava de métodos. Quem lê as histórias narradas por Jesus, as parábolas, os ensinos, nós vemos aí um uso de vários métodos que permitem a fácil assimilação do aluno. Vamos agora, então, já que falamos que Jesus usava vários métodos, vamos ver aqui um pouquinho sobre métodos e acessórios de ensino. Os métodos de ensino são os modos de conduzir ou ministrar uma aula. É um caminho adotado para atingir o alvo. O professor deve conhecer a fundo não só a matéria, mas métodos e como ele conseguiria expressar aquela matéria de maneira que atraia o interesse e a atenção do aluno, motivando então no processo de aprendizagem. Uma aula apresentada normalmente tem uma combinação de 2 ou mais métodos. Aliado ao emprego do método, o professor deve ter em vista a ação do Espírito Santo. É muito importante a parte técnica, a parte de estudo, a sua preparação intelectual sempre é muito importante. Mas uma coisa que caracteriza a igreja é a presença e a atuação do Espírito Santo que dá vida em tudo. Se queremos uma classe avivada, se queremos uma classe espiritual, devemos depender e buscar, junto com os nossos estudos, pela ação do Espírito Santo em nossas igrejas. Vemos aqui a escolha de um método deverá ter em mente, primeiro, o grupo de idade. Para cada grupo de idade há um método, O ensino a ser apresentado para crianças, e nem sempre os métodos devem ser adotados o mesmo para o adulto também. O material que vai ser utilizado, o preparo do professor para usar cada método. Às vezes o professor pode não ter domínio de nenhum dos determinados métodos, que nós vamos listar logo a seguir. O tempo da duração da aula, há método que requer mais tempo. As instalações de ensino da escola, às vezes não é possível aplicar determinado método, por força da questão do ambiente de instalação. Conhecimento do professor do assunto e das leis de aprendizagem. Vamos então ver um pouquinho mais sobre os métodos. Métodos de ensino. O variado uso de métodos visa atingir os seus sentidos físicos, que levam ao estímulo recebido para o cérebro. Nós já vimos então que cabe ao professor despertar o interesse do aluno. E quando o aluno ele tem um interesse despertado, nós temos como efeito motivação e satisfação em aprender. Por isso que muitas vezes nós recorremos a alguns métodos diferenciados para que aquela informação chegue, seja assimilado para o cérebro, incorpore na vida do aluno. Vemos aqui alguns métodos. Primeiro é o método de preleição. Consiste na exposição do assunto. É aquele que nós já falamos no início, lá da nossa escola dominical. É aquele método em que o professor fala. Na verdade, ele é uma exposição. Muitas vezes ele pode se tornar um monólogo, Na verdade, a preleição ocorre muito nisso aí quando é o pregador que fala. Já vimos que no processo de ensino, esse método não é recomendável. No método da pregação, a preleição é importante, todos devem estar atentos ao que o pregador fala, mas no método de ensino, já que queremos assimilação, queremos envolvimento do aluno, esse método nem sempre é o mais apropriado, porque ele pode cansar o aluno. Ele, então, no caso, o professor deve buscar uma combinação com outros métodos. Temos aí um método muito usado por Jesus, pelo método de perguntas e respostas, também chamado de método socrático. Nesse método, ele serve como um ponto de contato entre o professor e o aluno.
Ele ajuda a medir o conhecimento do aluno quando você lança para a classe o que vocês acham sobre tal assunto. Ou quando você lança uma afirmação e pergunta, vocês concordam com esse assunto? O que vocês acham com relação a esse assunto? Qual a ideia que vocês têm sobre esse assunto? Isso é muito importante. Ele desperta o interesse, estimula o pensamento, mas para que isso aconteça, faça perguntas claras. Evite as que terão como resposta sim e não. Isso não acrescenta em nada. A resposta deve ser fruto de uma reflexão. O que vocês acham com relação a determinado assunto? Você concorda com determinado assunto? Por que você concorda? Nesse tipo de aplicação de método, você deve se dirigir a toda a classe. Deve-se evitar a sempre perguntar para o mesmo aluno. Pergunte de forma aleatória, não de acordo com a lista da sua chamada. Dê importância à resposta certa, mas também não desencoraje ou traga constrangimento àqueles que responderam errado. Isso é muito importante. Se a pessoa respondeu errada, não diga, olha, você errou, mas diga, olha, vamos pensar melhor sobre esse assunto. E ajude os alunos, então, a construir a resposta certa. Esse método pode ser adotado para todas as idades. Temos outro método, que é um método de discussão, que é um debate orientado, em que você coloca um tópico, geralmente divide a turma em grupos e pede agora para que os grupos debatam sobre aquele assunto. Quais os pontos de vista, vamos supor, de um lado, né, de uma determinada corrente, e o ponto de vista de uma outra corrente. Temos o método audiovisual, que é aquela mensagem que ela é ouvida e vista. Isso é muito importante, porque aquilo que é visto aumenta a eficácia na aprendizagem. Nós vimos aí que os registros mais antigos estão na forma até de desenhos, né? Nós já encontramos aí, a arqueologia sempre acha desenhos com relação a atividades de um determinado segmento, de uma tribo, de uma civilização. Os psicólogos afirmam que as impressões que entram pelos olhos são mais permanentes. Jesus, inclusive, se serviu muito desse método quando ele falou, olhai os lírios do campo, né? Vimos aí, eu sou a porta, eu sou a luz do mundo. Jesus sempre querendo recorrer com que as pessoas visualizassem aquela informação de forma subjetiva. Temos aí o método de narração, que é contar a história, também muito utilizado por Jesus. Esse método utiliza material muito variado e nada suplanta a Bíblia nesse campo. Jesus usou muito desse método, apresentando histórias em forma de parábolas. Mas é muito bom nós deixarmos claro que toda história narrada, no fim, deve ter uma aplicação. Isso é principalmente voltado para as crianças. A história é para a criança o que a pregação é para o adulto, né? Jesus ele foi mestre a usar histórias, né? O bom samaritano, a ovelha perdida, o filho pródigo, todos aqueles, né, que ali mexiam com as imaginações dos ouvintes, né? Duas regras muito importantes para quem quer contar histórias. Primeiro, conheça e estude a história. Mentalize essa história, mesmo que você a conheça, porque narrar a história envolve emoção, envolve gestos, envolve entonação adequada para cada fase da história, porque assim você estará mexendo com o imaginário dos ouvintes. Método de leitura. O professor pede aos alunos que procurem textos na Bíblia e leiam. É muito importante na fixação. Método de tarefa, que é o aprender fazendo. É um dos mais eficazes que nós vamos ter, né? Ele é ideal para a criança, porque a criança aprende de fato quando ela faz a lição. Esse método pode ser aplicado na forma de trabalho de pesquisa, de redação, trabalhos, manuais, que são desenhos e esboços, né? Tem um método demonstrativo, que é faça como eu faço. Jesus, no primeiro momento com seus discípulos, se serviu desse método, né? Ele fazia e depois que eles viram como Jesus ensinava, como Jesus expulsava os demônios, como Jesus curava os enfermos, Jesus comissionou depois os 70 para que também fizessem a mesma coisa. E temos nesse método demonstrativos aí as marchas, né, para as crianças e cânticos
para os pequeninos que vão poder ajudar na fixação de verdades bíblicas. Os acessórios para o ensino são quadros, gravuras, flanelógrafo, slides, né? Hoje nós temos aí o Data Show, né, que facilita muito a visualização das lições. E vamos agora para um segundo ramo, que seria a psicologia educacional. A psicologia é a ciência que estuda a natureza e a personalidade humana. Ela faz parte das ciências sociais e ela estuda, né, as características do comportamento do educando. Dentro dessa psicologia educacional, nós temos um foco que é o aluno, né? As características gerais do aluno variam conforme seu desenvolvimento físico, mental, social e espiritual. Isso é importante levar isso em conta dentro de uma classe, porque numa classe, apesar de pessoas da mesma idade, mas dentro daquele grupo nós temos pessoas com desníveis sociais, desníveis com relação ao conhecimento bíblico, desníveis com relação à espiritualidade. Então, numa classe, às vezes até da mesma idade, nós podemos ter esses desencontros e cabe ao professor perceber para poder ali, então, trabalhar conciliando, né, essas diferenças. A importância do professor conhecer cada aluno isoladamente é importante porque é justamente ele, conhecendo os alunos, é que vai saber qual o perfil em que cada um está se enquadrando com relação à espiritualidade, com relação a conhecimento, com relação a deficiências que porventura possa ter. Temos aí, então, dentro dessa questão do conhecimento do aluno, um item que se chama personalidade. A personalidade é o conjunto de atributos e qualidades físicas e intelectuais e morais que caracterizam um indivíduo. Cada indivíduo tem uma personalidade única e essa personalidade ela é moldada, ela é formada com fatores como hereditariedade. Às vezes os pais têm uma determinada forma de ser, ou expansivo, ou tímido, né? E alguns filhos que herdam essa natureza dos seus pais. Mas o meio ambiente também pode ajudar em muito, influenciar em muito na formação de uma personalidade. Uma criança que é criada num ambiente que é estimulado, né, a conversar, a se expressar, e ali a brincar e tem grande facilidade ambiental para que isso ele possa ser desenvolvido e demonstrado, isso pode fazer com que mais tarde essa criança seja uma criança expansiva. Mas da mesma forma, uma criança criada num ambiente que é muito disciplinada ou que os próprios pais não tenham personalidade expansiva, pode também fazer com que a sua personalidade seja igual à dos seus pais. Uma pessoa introspectiva, uma pessoa às vezes tímida. Então nós vemos aí que o ambiente pode influenciar muito na formação da personalidade de uma pessoa. Temos aí a questão do comportamento da personalidade. Nós vemos aí que o elemento do temperamento, vocês estão vendo aí nesse quadradinho aí, os 4 grandes tipos de temperamento. Nós temos aí o colérico, temos o fleumático é aquela pessoa mais calma, temos o melancólico, que é aquela pessoa que não é muito entusiasmada nas suas atitudes, e temos o sanguíneo, que é uma pessoa mais à flor da pele, né? Uma pessoa que tem sempre resposta pronta para tudo. É muito importante a gente conhecer que esses 4 tipos de personalidades, uma pessoa pode ter sempre, uma pessoa tem uma que prevalece mais sobre as outras, mas uma pessoa ela pode ser colérica, mas ela também pode ter elementos do fleumático, do melancólico. Então, o certo é que alguns desses elementos, desse tipo de comportamento, é o que vão ser mais despertado, mais visto, demonstrado na personalidade de uma pessoa, né? Nós temos aqui que o instinto e os impulsos são forças motrizes da personalidade, mas por conta do pecado, esses impulsos eles foram pervertidos, transformando nossos instintos. Muitas vezes aquilo que poderia ser uma boa ação quando da criação original, uma boa resposta diante de determinada situação,
Hoje, uma pessoa, quando passa por determinado problema, ele pode reagir de uma forma agressiva, negativa. Tudo isso porque os nossos instintos foram alterados em decorrência do pecado. Vemos aí que o temperamento, ele é inato e capaz de desenvolver-se. A pessoa já nasce com ele, mas ele pode aperfeiçoar. Uma pessoa pode ser colérico, mas ele pode, aquela criança que tem tendência colérica, os pais ajudarem a moldar as suas respostas diante das pessoas, diante de determinadas situações. O temperamento ele pode ser influenciado pelo sistema nervoso. Ele é influenciado, na verdade, pelo sistema nervoso, pelas glândulas, pela hereditariedade e pela constituição física. São elementos internos da pessoa que podem ser fatores que vão determinar qual vai ser o comportamento daquela pessoa, o temperamento daquela pessoa. Ele pode ser controlado pelo Espírito Santo. Isso que é o lado bom. Não podemos esquecer que João e ali o seu irmão foram chamados filhos do trovão, homens de gênio difícil. Mas quem vê a epístola de João não vê um filho do trovão, vê o apóstolo do amor, um homem que foi moldado e transformado pelo Espírito Santo. Essa é a boa nova do Evangelho, que qualquer um de nós podemos ser transformados. E nós temos aí com relação, mas nós vimos aí que com relação a essa questão do temperamento, ele pode ser moldado, mas não pode ser mudado. Ele pode ser moldado, mas não pode ser mudado, porque ela passa a ser constituição da pessoa. O que acontece é que pela ação do Espírito Santo, aquilo que podia ser tão negativo no temperamento da pessoa, passa agora a ser fruto do Espírito. O caráter é o aspecto psíquico da personalidade, é a maneira própria de cada pessoa agir e expressar-se. Ele está associado à vontade própria e à conduta. Algumas observações sobre o caráter. Primeiro, ele é adquirido, não herdado. O caráter está muito ligado com valores. Então, o ambiente pode muito influenciar a formação do caráter de uma pessoa. Ele é resultado da adaptação progressiva de temperamento e ação do meio. Então nós vemos aí que uma família bem ajustada, uma família que tem determinados valores, pode influenciar muito na boa formação de um caráter de uma pessoa. A igreja é extremamente importante, a escola e a sociedade. Vimos aí aquela afirmação de que o homem é fruto do meio. E até certo ponto isso é verdade. O ambiente em que uma criança for formada pode influenciar e muito o seu destino. Mas uma coisa boa, enquanto a personalidade ela não pode ser mudada, ela pode ser moldada. Mas com relação ao caráter, sim, ele pode ser mudado. Um homem que era mau caráter em Cristo e agora uma nova criatura pode se tornar em um bom caráter. Mas isso é um processo que exige disciplina. Não é fácil, mas exige disciplina, perseverança e um alvo a ser conquistado. E assim nós terminamos hoje, então, mais esse ciclo dessa lição, da quarta lição da Escola Dominical. Teremos a última lição logo mais a seguir. Prazer você estar conosco. Deus te abençoe e esteja ali atento no nosso canal para as demais aulas. O Senhor te abençoe e te guarde e desejo que você tenha uma boa assimilação de tudo que foi ministrado.